Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos, mais uma vez com alegria, iniciar o nosso estudo bíblico e a nossa oração dessa tarde. E nós vamos continuar o nosso exame do livro de Números, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13 do livro de Números. Números 17, de 1 a 13. A palavra do Senhor assim nos diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e recebe deles varas, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 varas. Escreve o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. A vara do homem que eu escolher, essa florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhes deram varas. Cada um lhes deu uma, segundo a casa de seus pais. 12 varas, e entre elas a vara de Arão. Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Então, Moisés trouxe todas as varas diante do Senhor, a todos os filhos de Israel. E eles o viram, e tomou cada um a sua vara. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Até aí, a palavra do Senhor. Meus irmãos, havia uma dúvida no coração do povo de Israel relacionado ao ministério de Moisés e de Arão, o chamado desses servos de Deus para a execução da obra de Deus. E para Arão, principalmente, já era pesado demais o encargo que Deus havia lhe confiado. Ser o sacerdote sobre todo aquele povo, ser a voz de Deus, ou ser a voz do povo, melhor dizendo, ser a voz do povo, levar a Deus os interesses do povo, já era uma tarefa por demais difícil. E ainda, somado a isso, ele ter que conviver com a dúvida, com o questionamento e com a falta de apoio daquele povo. Mas Arão era sacerdote segundo o desejo do coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Arão não escolheu para ele o ser sacerdote do Senhor. Não foi algo que Arão fez por escolha. Não foi uma questão de competência, não foi uma questão de formação, nem uma questão de vocação. Foi a vontade de Deus que determinou que Arão o assim seria, sacerdote da obra do Senhor. E várias rebeliões nós vimos acontecer, a rebelião de Coré, Datã e Abirão, a rebelião de sua irmã Miriam, e eles tiveram que lidar com várias revoltas e Deus abafando. E ainda que o povo estivesse calmo naquele momento, Deus, que conhecia o coração do povo, sabia que o povo continuava questionando esse interesse, esse desejo, ou melhor, essa intenção de Deus de levar Arão ao sacerdócio.
Como Deus resolve isso? Deus resolve então chama Moisés e diz: você vai pedir a cada representante de cada uma das 12 tribos de Israel uma vara, um galho seco. Um galho seco. E você vai anotar o nome, vai escrever o nome da tribo naquele galho. E sobre a tribo de Levi, você vai escrever o nome de Arão. Porque Arão era um descendente de Levi, era um dos levitas, por isso apenas a casa dele poderia exercer esse sacerdócio, né? Então, sobre a tribo de Levi, Arão a representará. E Arão, então, o nome de Arão vai constar desse cajado. Vocês vão colocar isso diante do Senhor. E aquela que eu fizer florescer, será o testemunho ou a afirmativa de que este é o homem que eu escolhi para me servir no sacerdócio. E assim Moisés fez. Pegou 12 galhos secos, um para cada tribo, colocou o nome de cada tribo sobre aquele galho e por ali ficou um período diante do Senhor na tenda da presença de Deus. No dia seguinte, Deus fez com que aquele galho seco, morto, voltasse à vida novamente. E aquele galho floresceu, e mais do que florescer, ele deu fruto novamente. E Moisés então retirou o galho, levou à presença de todo o Israel e mostrou a eles: olha aqui, o resultado da escolha de Deus, o resultado da vontade de Deus. Deus fez com que florescesse a vara de Arão. Meus irmãos, algumas lições, né, nós extraímos nesse texto, e uma delas, a primeira delas, é que não somos nós que escolhemos a Deus para servi-lo, é Ele quem nos escolhe. Nós não somos escolhidos pela nossa formação, pela nossa competência, por outras características. Nós somos escolhidos única e exclusivamente pela vontade de Deus. É a vontade exclusiva de Deus que nos separa para fazer a sua obra, para fazer o seu trabalho, para exercer o seu ministério. Assim foi com Arão, né? Deus deixa muito claro qual é a sua intenção. Eu vou revelar ao povo para que cesse a murmuração. Eu não quero mais ver ninguém criticando Arão. Eu não quero ver mais ninguém falando mal de Arão. Eu não quero mais ver ninguém duvidando do chamado de Arão. Eu escolhi Arão, segundo a minha vontade, segundo o desejo do meu coração. Eu escolhi Arão. E é Deus quem nos escolhe. É Ele quem nos dá tarefas. É Ele quem escolhe os seus servos e os encarrega de exercer qualquer atividade. Quando nós partimos para uma eleição na igreja, que é o nosso caso presbiteriano, elegemos pastor, elegemos presbíteros, elegemos diáconos, nós não agimos conforme o mundo, fazendo campanhas e coisas desse tipo. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus que nos oriente e que Ele revele na urna, na hora da votação, a sua vontade. Que Ele revele a nós quem são aqueles que Ele escolheu para desempenhar essa tarefa. É assim que as coisas acontecem na obra do Senhor. Meus irmãos, Arão assim foi escolhido por Deus. E Deus fez este milagre, né, para provar ao povo que Ele havia chamado Arão. O que Deus faz? Deus toma um galho seco, um galho morto, e faz com que esse galho volte à vida. E mais do que tornar o galho seco verde novamente, esse galho seco
ainda que não estando ligado à terra, ainda que não tendo raízes, esse galho torna a ficar verde, ele dá flores e dá frutos. Algo extraordinário que apenas o nosso Deus é poderoso para fazer. Tudo isso para justificar e comprovar o ministério do seu servo Arão. Esse galho, ou esse cajado, essa vara de Arão, junto com outros utensílios sagrados, foi depositado dentro da Arca da Aliança, junto com as tábuas da lei de Moisés, ele foi depositado ali dentro da Arca da Aliança. Então, quando Israel carregava a Arca da Aliança com os querubins, carregava ali dentro as tábuas da lei e também o cajado ou a vara de Arão que floresceu. Como eu já falei em outras oportunidades, e depois de aspergido o sangue ali sobre o propiciatório, Deus saía do meio da sua aliança a falar com o seu povo. De maneira, meus irmãos, que o cajado de Arão, ou a vara de Arão que floresceu, também, juntamente com as tábuas da lei, representava a aliança de Deus com o seu povo. Então, não foi pela vontade de Arão, não foi pela competência de Arão, não foi pura e simplesmente por um desejo do coração de Arão, mas foi pela vontade de Deus que Arão foi elevado à condição de sacerdote do Senhor. Assim, igualmente, meus irmãos, nós precisamos respeitar aqueles que Deus tem chamado para o sacerdócio. Temos que dar valor àqueles que Deus tem chamado para exercer funções na igreja, porque eles exercem segundo a vontade de Deus. E como eu gosto sempre de citar o salmista, se você, na mesma condição de Arão, foi chamado a fazer a vontade de Deus, servir ao Senhor com alegria. Faça o seu serviço com alegria, porque você não foi chamado segundo a sua competência ou segundo a sua vontade. Se você é chamado para desempenhar qualquer tarefa na obra de Deus, também não tenha medo, porque Deus não escolheu os melhores, os mais capacitados, e Deus não escolheu você a partir do seu currículo, a partir da sua competência. Deus escolheu pela vontade dele. Que critérios ele usou, eu não posso dizer. São critérios divinos, são algo que está no coração de Deus. Ele é que determina, ele que tem os seus critérios, ele tem as suas razões para ter escolhido você. Então faça e faça com alegria, porque Deus não abre mão. Deus não abriu mão de Arão. Se foi preciso convencer o povo, fazer um cajado, ou melhor, uma vara morta, florescer e frutificar, para provar que a vontade dele era ter Arão, ele assim o fez. Porque ele não abriu mão de Arão. E Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de ter você fazendo a obra dele. Deus não abre mão de ter você exercendo a atividade a qual ele confiou as suas mãos. Deus não abre mão de você. Ele conta com você. E ele fará o que necessário for para convencer você e para convencer todos os demais que porventura tenham dúvida do chamado dele na sua vida, de que o escolhido dele foi você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame bênçãos incomensuráveis sobre a sua vida e te tranquilize, no sentido de fazer você entender, você saber, você deixar de ter dúvida, se porventura as tem, de que é pela vontade de Deus que você exerce esta tarefa, este ministério. Que Deus te abençoe e te guarde nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de nela meditar, de estudarmos, ó Deus, juntos a Tua Palavra. E te pedir, Santo Deus, nessa hora, que Tu, Senhor Deus, nos abençoe a todos nós, nos acalmando, dando paz ao nosso coração, nos guardando em todo o tempo, nos livrando de todo o mal. Ó Deus, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos doentes, abençoa, Senhor Deus,
aqueles entre nós que são muito carentes da tua graça e da tua misericórdia. Aqueles que têm necessidade, Santo Deus, de toda sorte, que tu vá ao encontro de cada um. Ao mesmo tempo, ó Deus, nesses tempos de reclusão, que tu nos abençoe também e nos mantenha, Santo Deus, saudáveis. Nos mantenha, Santo Deus, sobretudo com a saúde mental, emocional e espiritual saudáveis, ó Deus, em todo o tempo. Fica conosco, Deus, e nos atende a oração. Nós te pedimos estas coisas e por elas te agradecemos. Em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.